Afina aí, que está começando mais um podcast e hoje temos aqui conosco Alexandre Pinato, um dos maiores músicos do Brasil, um dos sons mais bonitos que eu já ouvi e um prodígio aqui entre nós. Bem-vindo, Alexandre, obrigado por ter vindo. Cara, obrigado, é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Com você em especial, que é um grande amigo, e tá participando do Afinaí, que tá fazendo muito sucesso aí nas redes sociais. Ah, é? Sim, e é um prazer, né? Obrigado pelo convite e estamos aí. Legal, obrigado. Você já ouviu falar alguma coisa do Afinaí na orquestra, alguma coisa assim, entre os amigos, algum corte, alguma coisa assim? Os cortes eu acompanho, Tá. porque eu acho muito didático, né, o canal. Aham. E também tem muitas coisas boas, engraçadas, às vezes que a gente vê também de alguns colegas. E também os colegas comentam, né, quando vêm fazer, né, são Legal. entrevistados. Então, Da Orquestra Municipal, acho que já veio Davi. Não, Davi não é da Orquestra não, devido ao Municipal. Zesp, né? É O Rafa, você agora, Rafael Frasato. Quem mais? Eu acho que já teve mais algum. Depois eu vou tentar puxar. tá, Mas é legal a gente ir chamando o pessoal pra vir conhecer, com certeza, conhecer a loja, né? com Pra certeza. quem não sabe, a Oliver Strings é a patrocinadora oficial aqui do Afinaí e dá o cupom de 5% de desconto para quem comprar na loja Oliver Strings. O cupom é Afinaí. Se estiver precisando de corda, breu, enfim, instrumento que você precisar, nós temos na Oliver Strings. E A maior loja do Brasil, inclusive, né? você já veio várias vezes aqui, já conhece a gente da outra loja, Sim, prestou sim, corda fui com a da outra gente. loja. E tinha até o meu kit de violino também, na época que a Verdade, gente fez. verdade. E, cara, eu super indico para as pessoas que estão assistindo, os músicos, venham conhecer a loja. Essa unidade está muito bonita. É muito aconchegante também, todo o espaço, né, com os instrumentos, vocês vão ser muito bem recebidos por todos aqui, então eu super indico. Obrigado, obrigado, Alexandre. Um prazer, Alexandre, vamos lá, contar um pouquinho da sua história. Como que você certo. começou no violino? Como que você foi a primeira vez, se você lembra da primeira vez que você viu o instrumento? A maioria dos músicos que eu converso aqui parece que foi meio que obrigado no começo. Eu fui, eu Sim, acabei de entrevistar outro que foi também. eu também, Foi também, também? também. Primeiro que assim, ou aprende, entendeu? Legal. É, sim, né, eu comecei bem cedo, na verdade, quando eu tava com 5 anos, mais ou menos. Eu fui criado pelos meus avós maternos, porque os meus pais, ambos são deficientes auditivos. Uhum, Então, né, eles teriam uma certa dificuldade para me criar, principalmente no começo ali. Então, eu fui criado pelos meus avós, mas sempre junto com meus pais ali, que moravam basicamente no mesmo terreno, né? uhum, E meu avô, ele é músico, né? Ele foi músico da banda do exército, tocava e toca ainda na igreja também. E quando eu tinha 5 anos, ele chegou em mim e falou: "Ó, você quer aprender a jogar futebol, fazer música, fazer alguma luta?" E na época eu não gostava muito de luta, era muito novinho, assim, né? Eu queria fazer futebol. Escolhi futebol, mas mesmo assim ele começou a me ensinar música, porque era uma coisa que ele sabe, né? E chorando bastante, né? Porque sabe como que é? Mover militar, cara, das antigas ainda. Então, assim, ele me ensinou a parte teórica. tá. E aí, com uns quase 6 anos ali, eu comecei a aprender violino na igreja. Nessa época eu tenho um tio, né? Que nessa época ele tocava violino, eu tava aprendendo, tocava bem até. Uhum. E isso me incentivou a escolher o violino, né? E não um instrumento de sopro, como meu avô toca, né? Que ele toca trompete, toca clarinete, outros instrumentos, né? Então eu acabei escolhendo o Forçado. violino nisso. Zoeira. Não sei não, Verdade. mas... Complicado o negócio. Não, eu escolhi o mais difícil, cara. Instrumento de cordas, assim, o mais demorado pra aprender, né? Né? Mas aí fui aprender na igreja, né? Com alguns irmãos que ensinavam lá. E Uhum. logo comecei a tocar na igreja também. E a partir daí toquei um tempo na igreja até ingressar, né, no conservatório, né, e depois Você começar lembra quantos anos você tinha, mais ou menos? na igreja. Eu lembro do primeiro culto que eu toquei, assim, Ah, que legal. porque eu tinha 6 anos e meio, acho mais ou menos. Aí eu lembro que eu Nossa, tava super ansioso indo com meu violino, assim, pra igreja. que legal. Era um case verde, inclusive, do violino um oitavo, se eu não me engano. Era um quarto e um oitavo. E aí fui, a irmã ainda me chamou lá no púlpito, lá na frente pra tocar. Elas falaram um monte de pão de queijo, assim, sabe, tudo tortinho, assim.
Mas toquei bonito, toquei o hino bonitinho. Aham. E lembro que um pouquinho antes disso, o primeiro hino que eu toquei foi o antigo 352, que é do Romance de Beethoven em Sol maior, Hum, que eles adaptaram pra igreja, né? Na igreja em Fá. E eu tava estudando, né, um dia em casa, e aí comecei a tirar esse hino de ouvido, né? E fui chamar meu avô que tava na garagem. Ó, tô tirando esse hino e tal. A partir daí eles acharam que eu já podia, né? Tá tocando na igreja, né? Preparando alguns hinos pra tocar. Mas enfim, aquele dia eu fiquei bem ansioso, assim. Mas foi legal, né? Cara, me diz uma coisa. Você tem ouvido absoluto, Tenho, certo? tenho. Isso você já nasceu com ouvido absoluto. Geralmente é assim, ou não? Olha, tem pessoas que têm predisposição pra ter um bom ouvido. Não Tá. significa que vai ser absoluto. Uhum. E tem diferentes tipos de ouvidos também, né? Tanto ouvidos absolutos, né? Tem gente que consegue ouvir mais as notas agudas do que as graves. Uhum. E vai muito da clave que você lê também. Por exemplo, eu sou violinista, eu leio clave de sol. Então meu ouvido está adaptado para ouvir em clave de sol. Se eu ouvir uma frequência um 442, para mim vai ser um lá, mas talvez para um outro instrumento que seja em outra tonalidade, é outra nota, pode ser um si. Uhum. Uhum. Então, o meu ouvido é assim, eu consigo ouvir algumas notas simultâneas, mas conheço pessoas que conseguem ouvir mais ainda, né? Mais notas mais graves, três, quatro notas simultâneas. E você já Então, sabia disso quando você era criança, quando você estava estudando, ou começou a estudar eu violino? sabia que eu tinha um bom ouvido Tá. pelos professores, assim, pela meu próprio avô, né? Às vezes eles iam, tocavam uma nota e falavam, que nota é essa? Eu respondia. Mas eu lembro que eu comecei a desenvolver isso mais com uns 8, 9 anos de Você vai idade. treinando, desenvolvendo também, né? Isso. Legal. E depois, quando entrei no conservatório, né, cantando também, buscando fazer alguns vocalizes, e aí estudando o instrumento, aí isso desenvolve, ajuda, tudo, né, ajuda a desenvolver. Cada Uhum. parte do seu estudo nos melhora como Ainda, ouvintes, ainda né? mais no violino, né, cara? Sim, que é uma afinação também ali Nossa. mais melódica, não é temperada, né, que nem o piano. Então, geralmente, instrumentistas de cordas têm mais facilidade nesse quesito, assim. Uhum. É, E você considera que isso te ajudou no estudo? bastante, bastante, Uhum. porque querendo ou não, a gente sempre vai buscar na nossa cabeça, né? Lá nas caixinhas, né? O que a gente quer fazer para música e o ouvido é parte essencial disso, né? Então você sabe, tá afinado, não tá afinado, né? Ou buscar referências, né? Dentro da Uhum. melodia, né? Aí entra o conhecimento teórico também. Ah, Então, o ouvido ajuda muito, muito mesmo, uhum. assim. Que legal. E Sim, aí, voltando um pouco lá na sua trajetória, né? certo. 6 anos e meio ali você tava começando a tocar nos cultos e tal. E depois, o que que veio? Depois eu fiquei um tempo, né, estudando na igreja. Uns irmãos que tinham bastante conhecimento, alguns que tocavam em orquestras também. Inclusive um deles, que é membro da USESP, que é o Cezinha. Legal, então Então eu você tive. já teve um bom professor logo no começo Sim, ali do seu estudo. tive assim, tive Legal. essa E você oportunidade. considera que isso faz muita diferença, ter um bom professor? Faz porque tanto ele, tanto o Marcelo na época também, me incentivaram, né, a prestar a prova do conservatório, né, junto com a minha família. Uhum, Da EMESP, no caso, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo. É uma das maiores escolas, se não a maior aí, né, da América Latina. E eu fiz lá a primeira vez com 9 anos, eu não passei. Depois eu uhum, fiz com 11. Aí eu estudei um pouco melhor e passei. Então eles me incentivaram, me prepararam, né, pra essa prova. E aí eu fui estudar com o professor Florian, que era da USESP. Fiquei um ano com ele. uhum. Grande violinista, sim. Mas depois de um ano Esse é ele... aquele que não precisa nem estudar, que o cara já chega, já toca O tudo. Florian, ele é embaçado. Quero entrevistar ele aqui, cara. Ah, vocês têm que trazer ele aqui. Tem que trazer... o Jean conhece ele, Jean Sim, estudou muitos anos, né, eu com ouço ele. falar muito dele agora. Seria muito legal Legal. trazê-lo. É. E depois disso, aí eu fui estudar com a Liliana Chiriac, que é violinista do Teatro Municipal. Uhum. E ela basicamente foi quem me formou, assim, na minha adolescência ali, né? Eu tinha 11, 12 anos mais ou menos. Fiquei 7 anos estudando com ela. Nesse período que você tava lá na EMESP, quantas horas você estudava por dia, você lembra? Foi variando, né? Eu sei que quando eu entrei, eu não estudava muito, não. Né? Eu Uhum. estudava, assim, tipo, uma, duas vezes na semana antes de entrar no conservatório.
Antes da Geralmente antes aula. da aula. Aí com Florian eu fui aprendendo, eu tinha que estudar todos os dias, né? Uhum. Primeiro semestre foi bem difícil, assim. No segundo eu já internalizei um pouquinho melhor, estudava ali uma horinha, né? Quase todos os dias, era umas 3, 4 vezes na semana. Ah, Depois com a Lili, aí eu comecei a estudar mais, né? Estudar 2 horas, fui aumentando, até chegar a um ponto que eu conseguia estudar umas 3, 4 horas. E nas férias eu estudava bastante também, 4, 5 horas, né? Aproveitava muito para evoluir nas férias de dezembro, né? Janeiro, fazia aulas extras com ela. Isso me ajudou bastante também nesse período. sim. E aí, a partir daí, networking, conhecendo outros violinistas, alunos, né, da EMESP, e comecei a me interessar mais pela música, né? Até que com 15 anos eu decidi prestar a orquestra jovem. Um pouquinho antes eu quase desisti de tocar. Ah, é? Eu Por já não quê? tava mais indo nas aulas porque eu tava querendo fazer outra coisa. Eu Queria só tava. jogar bola. Não, também. Mas eu estudava pra escola, minha escola era bem puxada na época. É. E gostava de história, geografia, algumas coisas de tecnologia, tava estudando mais isso, então não tava querendo mais estudar, né? A Lili ficou até brava comigo essa época aí, porque eu já tinha um certo talento, assim, já tava estudando, tinha construído alguma Imagina, coisa o legal. professor já começa a enxergar o futuro do aluno, né? Começa a pôr expectativa, né? Exatamente, né? Depois de alguns anos de trabalho, né? E ela tava certa no final das contas, cara. É, Deu porque eu certo. ainda cheguei, fiz uma prova Hum. antes disso, lá no EMESP, que os professores me deram A menos e ela me deu C, porque eu não tava indo pras aulas, mas ainda continuei, aí logo em seguida eu fiz a prova da Orquestra Jovem e passei. Ah, E tá. aí, no primeiro dia de ensaio, olhando todos aqueles jovens músicos, né, tocando super bem, foi quando eu decidi me tornar e seguir profissionalmente mesmo. Hum, Foi aquilo que me encantou, assim. Eu era acho que era o mais novo, sim, na época. E, e aí eu olhei uma galera, tipo, 2, 3 anos mais velha, assim, tocando muito, assim, espalhando orquestra. Eu falei, não, realmente eu quero seguir esse caminho. E aí foi uma construção, né? Fiquei 6 anos lá, né, na, ah, na e aí Jovem. continuou na EMESP Continuei na nesse MESP com período. ele, estudando, fazendo as aulas teóricas, de canto, de grupo de câmara. Aí depois eu fui estudar com a professora Elisa Fukuda, Quando você depois de um tá lá tempo. no conservatório, você estudou o violino, que é o instrumento que você escolheu, tem aula teórica e tem mais quais outras aulas? Então, as aulas teóricas vai de cada ciclo, né? Você tem a divisão por idade, né? E por mais ou menos que o aluno tá dominando ali, né? Então eu tinha basicamente aula de aula de teoria que chamava de RAD na época, né? Que é basicamente você vai estudar a parte escrita, harmonia, como escrever, Uhum. como que funciona as funções harmônicas, analisar partituras de períodos diferentes e a parte do coral, né, que a gente cantava, algumas músicas brasileiras em geral, né? Fazia a divisão das vozes, né? Eu cantava geralmente tenor na época. E tinha um grupo de câmara, a gente fazia trio, quartetos, tinha uma matéria obrigatória. Tinha também o grupo de orquestra, que era a orquestra de câmara, que era com o professor Geraldo, que a gente fazia, tinha algumas apresentações durante o ano. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Aí tinha aula de violino individual, né? Bastante coisa. Umas coisinhas. É bem puxado. Mas não, aí, tipo, ia 2 vezes por semana, né, Tá. na EMESP. 2 a 3 vezes, tinha vezes que tinha que ir 3 vezes, porque não batia todos os horários, assim. Aham. E aí você tava na orquestra jovem e você prestou para a orquestra municipal. Não, eu fiquei na Orquestra Jovem 7 anos. Nesse período eu fui estudar com a professora Elisa Fukuda, né, grande professora de Aham. violino, ensinou muita Tava gente aqui no dentro do Brasil. conservatório mesmo, Não, eu aí fui fazer aula você foi fazer particular, aula particular. Tá. Eu já tava com 18 anos, mais ou menos, 18, 19 anos. Uhum, E aí continuei na IMESP fazendo um grupo de câmara e as aulas que eram vinculadas por causa da Orquestra Jovem, né. uhum, E aí fiquei um período estudando com a professora Elisa, eh, e aí eu já tava 6 para 7 anos na Orquestra Jovem, e já tinha passado basicamente por todas as cadeiras lá. E eu queria buscar algo novo, né, e via que o pessoal não me conhecia tanto fora, me conhecia mais ali dentro, né. uhum, Então eu decidi prestar para a academia da USESP, né, uhum. fui conhecer os professores também, e lá eu fui estudar com o professor Emanuele Baldini, que é o espala da USESP, um professor incrível, e fiquei estudando ali com ele quase um ano, vamos dizer assim, um ano, antes de fazer a prova do teatro. Aí nesse
Nesse meio tempo eu já tinha feito alguns concursos, né, algumas competições, tanto na orquestra jovem, tanto ali na academia, por fora. E aí apareceu essa prova do teatro, fiz em final de 2018, eu fui aprovado e Uhum. comecei em 2019 lá, no teatro. E aí, modéstia à parte, você foi o músico mais novo Mais novo, a assim. entrar na Não sei orquestra. se fui o mais novo de toda a orquestra, provavelmente não, mas desta época, né, de 2019 pra cá, Legal. eu ainda acredito que eu seja o mais novo, assim. Aham. É. E estamos lá, 7 anos já. 7 anos. 7 anos. Caramba, passa rápido, hein? Muito. Ainda a gente teve pandemia no meio. Aham. Então, assim, parece que foi ontem, né, que tava fazendo a É, prova aí e verdade. passou muito rápido. E aí, me fala uma coisa, desde quando você começou a estudar, obviamente você teve que trocar algumas vezes de instrumentos, Sim. né? E desde quando você toca um instrumento 4/4, que é o instrumento adulto, você lembra quantos instrumentos você teve nesse meio do caminho aí? Se é Nossa. instrumentos muito caros que você teve que ter, ou instrumento desajustado, teve que Sim. ajustar o instrumento, como foi? Olha, eu lembro que quando eu comecei, a questão de ajustar instrumentos era mais difícil do que hoje, né? Hoje eu sei que, por exemplo, vocês aqui, vocês têm instrumentos que já vão totalmente ajustados, né? Cavalete, alma, Uhum, chega pronto pro aluno, né? Na época não, na época a gente tinha que comprar, às vezes comprava, tipo, numa loja, um instrumento de fábrica e não tinha sido inspecionado por um luthier, né? A sim. gente tinha que ir até o luthier para fazer todos os ajustes. Então, eu me lembro que com todos os meus primeiros violinos foram assim, né? Porque não tinha já ajuste pronto. E eu lembro que eu comecei a tocar com violino 4 quartos, eu tinha por volta de 11 anos. Foi quando eu peguei o Uhum. primeiro, né? E não sei se pode falar as Pode marcas aqui, falar, pode falar. mas eu lembro que naquela época eu usei alguns, acho que a maioria foi Eagle, Tá. e aí eu fui para um 4 quartos Eagle, até que eu peguei um Blaver, Hum, que é um que eu tenho até hoje, inclusive, né? Um 4 quartos que eu entrei com ele na orquestra jovem. E aí esse violino já passou pro meu primo, voltou pra mim agora. E foi esse, né, que eu usei, né? E, só que, assim, ajustando fora na época, né? Porque, sim. porque não tinha. E era uma bala, né? É, É uma é, é bala. uma, é uma bala. Pegar qualquer instrumento, Bala, levar pro luthier. bala de ouro, cara. De vez em quando você ainda tem que levar seu instrumento pro luthier. Então, hoje já com instrumentos mais profissionais, né? Eu tenho dois violinos principais que eu uso, que são violinos mais caros, né? Um eu deixo na orquestra e outro eu deixo em casa, estou em casa, faço meu, quando eu vou solar com a orquestra, Uhum. ou para um festival, né? Depende muito do repertório que eu vou tocar também, uso um ou outro. Mas sim, tem uma manutenção aí, né? Vamos colocar aí semestral que eu faço dentro da Ah, tá. normalidade, tem de cordas, de cavalete, ajuste, né? Cada 6 meses É no também troca mínimo. o cavalete. Não, a troca de cavalete, o cavalete pode durar uns 3 anos, bem legal, assim, Depende vai do depender. cuidado, Sim, sim, de N fatores, né? exatamente, Tem exatamente. até Mas instrumento que eu já vi até com vários anos e com cavalete bom, inteiro se cuidar assim. bem, consegue manter um cavalete sim, até de mais tempo, né? E Então, agora fala. cordas, de quanto tempo você troca? Cara, o ideal pra gente que. Eu ainda estudo bastante, faço concursos, estava no festival, inclusive, agora, é, um mês atrás, nos Estados Unidos, a gente quase se encontrou lá também, mas infelizmente, no dia que você tava meio que indo pro lado que eu tava viajando pra outra Não cidade. pode. Então, o certo pra quem estuda bastante ainda é cada uns 2, 3 meses, assim, né, trocar de corda. Mas também com a inflação, como a gente tá hoje, assim, pra pegar cordas que são, assim, aquelas cordas que você vai gastar bem, mas que vai fazer o violino soar, vai aí uns 5, eu troco a cada 5, 6 meses, né? Em suaves prestações de cartão de crédito. Aí já coloca ali o tempo que ela vai O durar, né? tempo que ela, 6 meses, seis exatamente, meses. exatamente. Coloca lá Se e. estourar, ferrou, cara, porque É. aí tem que colocar a antiga. Que É, corda que você tá usando hoje? cara, então, eu comprei uma que o custo-benefício é legal, né? Dá Hum, pra usar pra bastante coisa, que é a Aurora, né? Pra tocar na orquestra, assim, até pra tocar em alguns lugares. Só que como eu tô me preparando pra alguns testes, aí eu peguei a Eva que tava no outro violino, que tava boa ainda, e aí tá. eu passei pro meu violino principal.
Mas geralmente as cordas que eu uso mais das tops de linha, né? Elva Pirazi, Thomas Chickenfield, Hum. é, que é a Peter Enfield, né? Na Já verdade. testou a Dynamo? Não Dynamo. testei a Dynamo, eu Pessoal tá gostaria. falando bem. É. A Rondó eu já testei, gostei. É que cada uma tem uma característica diferente, né? E cada Eva um. Gold, E às vezes casa com o instrumento também, né? exatamente. Você tem que combinar. Uma coisa importante pro pessoal que tá assistindo é cada instrumento soa de uma maneira diferente. Tem instrumento que é mais brilhante, tem instrumento que é mais escuro, tem instrumento que tem mais agudo do que grave. Então, um ajuste de alma e uma corda que equilibre o timbre do instrumento Uhum. para aquilo que a gente quer projetar é essencial. Então, nem sempre, você pode estar usando uma Eva Gold que é top, mas no seu instrumento talvez não vai ficar legal. Vai ficar muito brilhante, talvez. Aí é melhor Se o você usar uma instrumento Peter já Field. for com essa característica brilhante, aí você põe Exatamente. uma corda Mais brilhante, brilhante ainda, cara, aí você vai ficar aí parecendo sol, vai mas. gritar. É, Não aguenta nem estudar, exa- até dói o até ouvido, né? dói o ouvido, assim. Então É, fica muito extremista, assim, né? Então é melhor ter um equilíbrio, né? Ter esse set equilibrado, aham, assim. sim. E eu já vi vários vídeos seus, mudando um pouco de assunto, Hum. vários vídeos seus tocando outros estilos de música que às vezes a gente não vê na orquestra. Sim. Como é que é isso aí? Você faz por hobby, você faz também uns cachês? O que que você gosta mais? Cara, na verdade a gente faz por dinheiro mesmo, né? Porque se fazer por hobby, eu fico tocando em casa, fazendo live e. Mas a gente tem que Boa. trabalhar, cara, porque viver só de orquestra, assim, hoje em dia, não dá não, galera. Tipo, não sei se tem um bom salário, mas pra quem almeja coisas maiores, acho que como boa parte dos brasileiros aí, né? Duas, três possibilidades, assim. Mas assim, deixando a brincadeira um pouco à parte, eu comecei a fazer violino popular. Eu sempre fiz, né? Casamentos, né? Cachês, né? Que o pessoal fala, Uhum, desde muito cedo. Né, com 12 anos, 11, 12 anos já tava começando a fazer. E aí, eh, fui mais pro mundo clássico, né, na orquestra, mas mantinha isso. Mas com algumas coisas que aconteceram, e também com algumas pesquisas, alguns planos que eu tinha em mente, assim, eu comecei a fazer, acho que uns 3 anos pra cá, né, música popular. Sempre gostei, né, de música pop, sempre ouvi desde pequeno também. E eu sempre tive essa ideia na cabeça. E aí, procurando, né, conversando com alguns amigos que são da área, uhum, que fazem muito sucesso no Brasil e no exterior, né, fui me informar, como é que faz, né, equipamento, captador, transmissor, repertório, como se vestir, eh, e isso, né, me encantou e eu decidi fazer. E claro, né, como uma forma de renda extra também, hoje eu tenho minha empresa que eu faço eventos, e algumas parcerias também, legal. mas casamentos, Como que as pessoas acham a sua empresa? Pinato Music. Tá. Sabe? Eu basicamente posto no meu Instagram mesmo, do Alexandre Pinato, mas se você falar no Google, tem lá a avaliação da empresa. A gente já fez bastante eventos, não tem só mais violino, né? Tenho parcerias com outros instrumentistas também, amigos meus. E, e é isso, né? A gente faz festa de debutante, restaurantes corporativos, e com a melhor qualidade possível, assim, para entregar um evento bem legal para os clientes. E Uhum, isso também influencia na minha vida, né, como artista, tá. porque trouxe uma visão de fora, né, da orquestra. Porque você tá na orquestra, a orquestra é aquilo, você vai chegar, vai fazer seu bom trabalho, tocar no coletivo, você trabalha para um coletivo, para uma instituição. Mas para você estar em evidência na orquestra, são poucos cargos: maestro, Spala e chefes, que às vezes vai Uhum, ter um solo artístico. Eu digo que tá em evidência assim, tocando, né? uhum. Então você vai estar sempre tocando no coletivo, você vai ter que tocar junto ali. Agora, tocar solo, fazer música popular, você tá exposto. Então, é você e Deus, meu amigo. Então, assim, você toca, tem que ter um bom ouvido, um bom repertório. E aí também já não é mais só questão técnica, tem a questão A de musicalidade como. ali é diferente, né? Exatamente, de como você passar isso pro ouvinte, né, pro cliente, que são ouvintes diferentes, né? E, geralmente, né, a pessoa que gosta aí mais de música popular, ela quer ouvir um tipo de. A pessoa que gosta de música popular, ela quer ouvir um tipo de música e ela vai. Ela não vai estar tão atenta à técnica, mas sim se você sabe tocar aquela música, você toca bem aquela música, assim, mas o básico, sabe? Sim. E
o sonoro, né? Que aí é o equipamento de som, tem que investir no bom equipamento de som, bom Uhum. microfone. É, E é isso, assim, a parte popular, né? legal. E eu vi um vídeo seu tocando na Hum. rua. Como que é esse? Cara, a situação tava difícil. Não, brincadeira. Ó, assim, às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito, assim, né? O pessoal que toca Exatamente. na rua, que vende coisa na rua, assim, cara, a rua te ensina muita coisa, assim. Eu, assim, não fui um cara que toquei muito na rua, mas eu já fiz esses experimentos, e pra mim, foi uma das melhores coisas que eu já fiz, assim. E aí deu até pra ganhar uns dólares na rua, né? Dólares, e eu comecei aqui no Brasil, né? Tem um mentor, que é amigo meu, o Rafael Batista, que faz esse tipo de trabalho nos Estados Unidos, chama Busker. Uhum. E lá, né, é muito valorizado, o pessoal te dá muitos tips, gorjetas, e eu aprendi, né, com ele, desenvolver toda a técnica aí pra poder fazer isso, e comecei a fazer aqui no Brasil, fiz em alguns lugares específicos aqui, tipo Oscar Freire, que é visitado por um público, né, que tem um gosto mais peculiar, né, pra música, né. E foi as primeiras vezes que eu fiz uma graninha, sim, mas o principal, cara, é fechar contrato para eventos. É, Porque você tá ali, você distribui seu cartão, a pessoa gostou do seu trabalho, ela vai te chamar. que legal, uma coisa que a gente não pensa, né? Sim. Você tá lá na rua tocando, com o estojo aberto, o pessoal acha Uhum. que é aquilo ali e acabou. Na Não, verdade, a maior fatia vem vem depois. depois com Exatamente. com o evento. E às vezes você pode nem fazer tanto dinheiro no dia, mas se você fechar um, dois eventos, pô, você já tá no lucro. Sim. E assim, não é também só chegar, abrir o case e tocar. Porque muita gente faz isso, vai falar, não deu certo e desiste. Não é assim. É, para fazer isso, você tem que ter um equipamento legal, né, que vá soar ali num lugar também que seja interessante, porque não é todo lugar Uhum. que as pessoas vão parar pra ver. Tem alguns lugares. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil, né, se achar esses lugares assim. Por isso que eu citei o Oscar Freire, porque é um lugar bem frequentado e dá pra você fazer isso lá. Né, tem uma segurança um pouco maior, né, que a gente não tem tanta segurança. Nos Estados Unidos você já tem pontos específicos que você precisa de permissão Hum. do local pra você tocar. E você conseguiu isso lá? Ou... Cara, agora nessa viagem que eu fiz, eu fui num lugar público tocar. Então eu podia Entendi. tocar, que foi no Celebration, ali em Orlando. Em Ah, Los Angeles, dessa vez eu não fui. Da outra vez eu fui com o Rafa, que ele já tem os permits e tudo mais. Dessa vez, como eu tava participando do festival, então eu tava mais focado na área clássica. Mas hum, em Orlando eu fui, fiz, foi legal, né? Inclusive conheci um DJ lá, que tava fazendo eventos. que E pessoas que legal. pegaram meu cartão, já queriam que eu fizesse evento, só que eu falei, ó, tô só de passagem aqui. Não fiz tanta grana porque era um lugar, assim, um pouco mais aberto, né? Sim. Mas tinha um outro lugar que eu queria ter tocado, só que lá eu ia precisar da permissão. E no dia que eu ia estar lá, Hum, o xerife não ia estar. entendi. Mas, cara, assim, lá o pessoal paga super bem, né? Assim, tem uns lugares que são movimentados, centros comerciais, que a galera tá acostumada a dar tip, né? Então, às vezes você sai com 300, $400, tipo, tocando 3, 4 horas, assim, sabe? Que Na da rua. hora. Na rua. O que é o preço de um. Fora se fechar algum evento, alguma coisa pro Exatamente. evento, você vai ganhar até mais que isso. $400 é um cachê de uma orquestra top, sabe, nos Estados Unidos, assim, no ensaio, vamos dizer assim. Então, é isso, né? Mas a gente vai aprendendo, vai fazendo Legal. melhor, Você sabe quanto que um músico profissional em orquestra ganha, mais ou menos, nos Estados Unidos, em média? depende do local. É. Depende do local, mas se você for pegar aí. Eu tava até conversando com o meu professor de lá, né, que é o Mister Fisher, Hum, sobre isso, né? Perguntando pra ele, né? Ele me disse que na LA, na Filarmônica, né, de Los Angeles, se eu não me engano aí, vai sair mais ou menos uns $10.000 por mês, vamos colocar assim. De. bacana. Não, dá pra viver bem, né, assim. Não é muito, mas É, né? sobrevive, né? Sim, estamos falando de uma orquestra top de linha, né? Assim, você tem Sim. outras orquestras, né? Tem muitas orquestras, né? Que vão pagar um pouco menos. Às vezes tem pessoas que tocam em duas, três orquestras, né? Pra fazer mais ou menos essa faixa, né? Que legal, De money, vamos dizer assim. legal. E você curtiu tocar na rua? Como Cara, que eu foi? gosto. Eu É, gosto por causa da interação que tem com as pessoas, né? Mesmo lá em Orlando eu tava tocando, e aí tinha é alguns. divertido, assim, Divertido, tinha um time de basquete lá, da criançada que veio interagir, assim, dar tip, dançar comigo. E os senhores também, mais velhos, assim, curtiam muito.
né? O pessoal aprecia bastante, né? Que legal. Então, é uma outra vibe. Você se sente mais vivo, vamos dizer assim. Não que na Uhum. orquestra você não se sinta, né? É um trabalho diferente, entendeu? Aham, Tem momentos na orquestra que, pô, você fala, eu adoro tocar isso aqui. Mas nem sempre você vai tocar o que você quer. Às vezes você vai tocar algumas coisas que são, que você não gosta, né? E que a gente tem que tocar porque é uma instituição, então você tem que estar ali tocando aquilo. tá. E umas músicas contemporâneas aí, meio, meio complicadas, né? Vamos dizer assim. Olha que já teve uma pessoa aqui que falou sobre música É, contemporânea faz e o assim, né? Não. pessoal não curtiu muito. Algumas músicas tem que tocar assim. É, Não, você também não curte muito, então. não. Tá. Tem Tem coisa que a músicas gente que faz porque tem que sim. fazer, acabou, né? Mas Algumas coisas fazem não é obrigado a sentido, gostar. É. ah, visualmente falando, né? Se você junta o visual com o auditivo, né? Com o que Uhum. tá rolando na trilha, fica muito legal. Mas tem coisas que, cara, que uma criança de 3 anos escreve e ganha o que essa pessoa ganhou poderia ganhar, né? Uhum. Esse, vamos dizer, esse cachê, né? Sim, Porque é terrível, assim. A gente tem que conviver com algumas coisas que é difícil até falar, assim. Mas, tem que relevar, né? sim. Fazer o quê? Tem coisa que a gente tem que fazer, Tem que né? fazer. É aquela frase: criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. E E acabou, precisa, exatamente, né? exatamente. E pra finalizar aqui, eu queria te fazer uma pergunta diferente que eu não fiz ainda. Vamos lá, pra tocar numa orquestra profissional, você conhece um pouco dos instrumentos aqui da Oliver? Sim, Uma orquestra profissional, no nível que você toca. Você acha que um instrumento até R$ 1.000 dá conta? não, Tá. não, Seja sincero. não. Não, esquece. Vamos lá então. Você acha que um instrumento até R$ 5.000 dá conta? Falando no dinheiro de hoje, não. Sim. Tá. Se fosse tipo R$ 1 para $1, Aí aí sim, beleza. não, mas Dá pra conversar, né? É, um instrumento até R$ 5.000. Ó, R$ 5.000 já até já perguntei. foi. Até R$ 10.000. Você acha que tem condição de tocar numa orquestra? Aí depende do instrumento. Pode ser Até que pode ser que tenha sim. chance. Sim, sim, um instrumento ali de uns 10 mil, Tá. que tá suando legal, né? Que tá bem montado, bem equilibrado, dá pra tocar em orquestra profissional tranquilamente. Então é daí pra frente. Sim, sim, Hoje, eu acredito que você conheça ó, instrumentos às vezes de colegas, tal, né? E pra gente ter uma noção da ferramenta de trabalho que o músico profissional precisa ter. sim. Quanto que custa um instrumento? Ó, eu vou colocar na média, uma média, tá? Porque tem violinos que são mais caros, de alguns colegas, e tem uns que são mais baratos. Mas eu colocaria uma média de 15 a 20 mil, mais ou menos. Ou violino, Uhum. fora o arco. O Que é arco, outro o instrumento. arco já é outro instrumento. O arco aí você já vai gastar pelo menos uns 3, de 3 para mais, né? De Tá, colocar de 3 a 7, vamos colocar assim. tá. Agora, violino aí, uns 15 a 20 a média, tá? Conheço colegas que têm violinos muito mais caros, tá? Sim, eu imagino que tem gente De que até tem outra 100 mil aí. condição, que tem outros negócios às vezes, né? Sim. E aí tem Hum, família às vezes que ajuda também. Exatamente. Mas também não quer dizer que o violino de 20 não possa soar como um de 80, porque o valor do instrumento ele é atribuído de acordo com o autor, quem fez o violino, onde foi feito, como é feito, Quando? quando foi feito, né? Os violinos mais antigos e bem preservados costumam ser mais caros, Uhum. né? Aí se for pegar um italiano, né, é mais valorizado do que um alemão e um francês, por exemplo, ou um brasileiro. Uhum. Isso não quer dizer que o violino brasileiro não vai soar tanto quanto aquele A italiano. Alemanha, por exemplo, tá ali, tudo na Europa ali, é tudo próximo, né? Sim. A Alemanha tá pertinho da Itália ali, mas se foi feito na Itália, já é outro Tem o patamar. pedigree. É, Tem o pedigree, cara. Então, né? assim, Tem alemão e tem tcheco, né? Que tem. antes era uma coisa só. Agora, se o violino é tcheco, é um valor, se for alemão, já é outro. Já é outro, E já é um pouquinho exatamente. mais, né? Exatamente. Não, é isso. O mundo é assim, É, né? Então, sim. é... mas é isso, respondendo o que você tinha perguntado, né, em relação Legal. do preço dos violinos, Depois eu vou te colocar pra tocar alguns violinos, claro, sem falar o preço. sim. E aí você me fala se é possível tocar na orquestra ou não. Tá bom, tá bom. Às vezes surpreende, né? Tem violinos Sim. que às vezes são mais em conta. Você fala, pô, esse violino É dá pra que tocar. acabou, tinha uns instrumentos aqui realmente de
R$ 3.000, assim, que Que era era uma top. coisa louca, assim, absurda. E eu tenho um instrumento que eu escolhi. Eu conheci uma oficina minúscula na China, e eu escolhi um instrumento pra mim. E eu Uhum, trouxe ele. Que ele soa muito bem, muito bem. E eu peguei esse instrumento como modelo, e agora, um ano depois praticamente, eu consegui fazer um pedido com algumas poucas peças para certo. colocar dentro do meu container na China, junto que venham os outros instrumentos, né? Então tem duas oficinas bem pequenininhas mesmo que eu comprei, dois tipos de instrumentos diferentes para trazer para cá pra gente ter, e depois a gente vai fazer um vídeo aí Show desses de bola. instrumentos. Mas é instrumentos assim de menos de 10.000, mas assim, cara, é surreal. Até a qualidade, Rasgado aqui. até qualidade construtiva. O Vinícius Facchinetti estava comigo quando eu Uhum. escolhi e tal. Ele falou: Olha, no Brasil eu conheço poucos que constroem nesse nível. Olha que legal. Ah, Mas vocês estiveram na China, né, sim, recentemente? e Eles aí, estão inovando, né, assim, muita coisa e com uma qualidade e um preço mais acessível, né? Então exatamente, tem caído um pouco o preço exatamente. e... Não, isso é bacana. Quero experimentar esses vinos aí. Alexandre, obrigado Porque é isso, é mais sempre uma um prazer vez estar aqui. Sempre por ter vindo aqui. Acabou mais um episódio do Nossa Fina aí. Compartilha esse vídeo, curte, se inscreva no nosso canal. O Alexandre deixou aí as redes sociais deles, Alexandre Sim, Pinato, e o isso. da empresa. Então, da empresa eu posto pelo Alexandre Pinato mesmo no meu Instagram, Tá, né? Então todas as coisas eu posto tudo lá no Instagram, TikTok, mas você consegue encontrar no Google também, né? bacana. É isso aí, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal.